Bom dia a todos meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Marcelo Marques. Quero colocar aqui um assunto que para mim é de suma importância, no lado que nós estudamos a palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer: por que não examinar a Bíblia no seu todo? Por que certos assuntos que parecem ser polêmicos fica de lado e o povo fica sem resposta? Eu vejo desta forma: se está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, então não tem nenhum motivo de não debater o assunto, de procurar saber, de estudar com mais profundidade o assunto, até chegar ao ponto máximo. Então, irmãos, falando isso, eu quero usar o texto que está escrito lá na carta de Judas, uma carta perto do Apocalipse. Esse Judas é, segundo a tradição bem aceita no meio dos estudiosos, ele era irmão de Jesus, sabendo que Jesus vem do céu. Só para os irmãos entenderem isso aí. Mas falamos assim para os irmãos entenderem. Irmão de Jesus. Então ele escreve na sua carta pontos hoje muitas vezes, que é contrária à doutrina da igreja. Falo da igrejas Assembleia, Batista, outras igrejas tradicionais, não é? Presbiterianas. Lá ele escreve alguns pontos que para hoje parece ser heresia, e afirmam que é heresia. E os estudiosos dessas congregações não ficam em cima do muro, podendo ter uma palavra reta, direta, ou é ou não é. Porque se dizem que esta carta, pelos próprios, que essa carta é inspirada. Porque está na Bíblia. Mas o assunto que o Judas traz é de outro livro, que nós sabemos que essa carta foi escrita há 2000 anos. Então o assunto que ele traz hoje é muito polêmico, muitos não querem nem discutir. Mas como é que diz que a carta é inspirada e negam o que ele escreveu? Isso eu não entendo. Isso parte dos doutores, dos mestres, né? Não é dos alunos, não. Os alunos querem saber. Os alunos procuram saber deles, mas toda vez que é questionados, eles procuram dar uma desculpa e tudo. Isso não é certo. Porque se eu digo que toda a palavra que está ali nos 66 livros que nós temos nas mãos, dizemos que é inspirado, Judas também não é inspirado? E se foi inspirado, por que hoje é negado o assunto que está ali? Então tem alguma coisa errada. Ou Judas está errado, o escrito dele não é verdadeiro, ou estão querendo esconder alguma coisa do povo. Ou quem está procurando esconder é que está errado. Eu vou ficar com Judas. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Quem está errado é quem quer esconder. Não é verdade o que eles estão falando. O que o Judas fala é verdade. Porque se você for observar, for um bom observador na leitura, porque uma coisa é você ler por cima, outra coisa é você analisar, parar, analisar e procurar nos textos da Escritura. Ou seja, o que Judas está falando ali, Pedro também fala, em Hebreus também fala, em Gênesis também fala. Como é que não é verdade isso aí? E ele diz assim: o que eu estou escrevendo para vocês, vocês já sabem, vocês já ouviram falar. Isso não é novidade para vocês. Ele fala isso na sua carta. Então era algo que era ensinado naqueles dias. Estou falando, imagine, de 2000 anos atrás. Para não botar os 24, que eu estou no ano 2024. Nós, né? Então, 2000 anos atrás, o Judas está dizendo que o que ele está escrevendo, o povo já sabia o que ele estava falando. Mas ele quer só trazer uma lembrança. Aí vai dizer que vocês sabem que o Deus de Israel visitou seu povo lá no Egito, tirando de lá do Egito um povo, depois destruiu os que não creram. Aí ele vai falar, né?
que dos anjos que pecaram, que caíram, que não ficaram no seu estado original. Que estado original é esse? Que estado original é esse que Judas está falando? Justamente que é o estado original de anjos. Ele está falando isso, irmão. Eu não posso negar isso aí, não. Ele está falando isso para o povo, para aquela carta. E deixando o seu estado original de anjos, desceram à terra e fizeram algo. E o que é que ele está dizendo que eles fizeram? Aí ele vai explicar com outra palavra. Aí vai dizer, assim como o povo de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à imoralidade como aqueles anjos. Está escrito isso. Como é que eu vou negar isso aí? Aí você vai examinar lá em Gênesis, quando dois anjos foram lá na cidade de Sodoma e Gomorra, enviado pelo próprio Deus, para saber se era assim mesmo. Mas Deus sabia, isso é só para a gente entender, né? Porque tem gente que tem a cabeça muito pequena. Como se Deus não soubesse nada que acontece na terra. Então, quando aqueles anjos chegam ali, um fica com o Para Abraão intercede, porque sabe que tem lá o seu sobrinho. E o Senhor estava ali, numa teofonia que era o Senhor, Yeshua, estava ali e disse que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por ele, porque eu não quero partir para essa pregação, eu quero ficar em Judas. Quando os anjos chegam lá, dá ordem para Ló sair, tirar os seus genros, e eles não acreditam nele. Então saiu Ló, suas duas filhas, sua mulher. A mulher virou estátua de sal. Então saiu os três. E Deus vai e manda fogo na cidade de Sodoma, Gomorra e as circunvizinhas. Só escapou a cidade de Zoar, que era para ser destruída. Só escapou porque o Ló pediu para ir para lá, ela escapou. A Zoar, uma cidade muito pequena. Então, voltando aqui ao assunto de Judas. Judas está dizendo que aquela cidade foi destruída porque ela fazia o quê? Ela transava homens com homens, mulheres com mulheres, fazia uma maior devassidão. A prova é tanto que aqueles homens, à noite, bateram na porta do Ló, querendo que o Ló colocasse aqueles dois varões para fora, que eles queriam ter relações com ele. E é justamente, olha a gravidade, se um negócio desse que é que Judas está dizendo. Judas está afirmando que aqueles anjos, né? Aliás, voltando aqui, que o povo de Sodoma e Gomorra agiram igual aqueles anjos. Não foi os anjos igual o povo de Sodoma, mas foi o povo de Sodoma que agiram igual aos anjos. Ou seja, e o que foi que o povo de Sodoma fez? Imagine aí, eu já falei, tiveram relações homem com homem, mulher com mulher, todo tipo de relações imorais, né? Então, o Judas está afirmando que aqueles anjos, quando desceram, eles tiveram essas mesmas relações. É isso que está escrito no texto. Em Gênesis também vai falar que os filhos de Deus, Pedro também vai falar alguma coisa. E aí hoje o povo não quer aceitar essa verdade. Ou seja, que está escrito no texto está. Ninguém pode dizer, querer fazer uma exegese, distorcer aquilo ali. Digam assim, está escrito, eu estou lendo, mas eu não aceito. Tudo bem, mas está escrito, está. Então, o que eu quero voltar a dizer para encerrar aqui a minha participação. Se a carta de Judas dizem que ela é inspirada, se ela é inspirada, então o que está nela está escrito. É verdade. O que nela está escrito é verdade. Então digam, os críticos, Judas realmente é uma carta que não é inspirada. Porque se você disser que ela é inspirada, você tem que aceitar o conteúdo dela. E o conteúdo que Judas está falando é justamente o que anjos desceram do céu, deixaram a sua habitação. Não eram demônios não, eram anjos. Pecaram contra Deus, está lá em Gênesis mostrando, e Judas fala isso, e mostrando que o povo de Sodoma imitou as ações dos anjos. É só ler o texto. Tá bom? Bom dia a todos, fiquem na Shalom.